Bom dia, bom dia, bom dia, casais. Bom dia. Mais um dia que o Senhor nos deu. Hoje, dia 13 de outubro, uma terça-feira. Um dia bonito, ensolarado, cheio da graça do Senhor, né, filha? Amém, amém. Glória a Deus. Mais um dia, mais um devocional para nós. Amém. Vamos começar o dia hoje dando o nosso melhor, a nossa premissa. Qual que é a nossa premissa? É o quê? A oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha se fazer presente hoje, Senhor, na nossa vida, como o Senhor tem feito todos esses dias. O Senhor nos guarda, nos protege e nos livre de todo mal. Dê entendimento e discernimento da sua palavra, Senhor, nos ensina. Mostra, Senhor, a direção que o Senhor quer para as nossas vidas. E guarde, Senhor, tanto a nossa vida como todos aqueles que estão aqui conosco, todos aqueles que estão assistindo, que vão assistir, e que seja feita a sua vontade na vida de todos. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Amém. Hoje o tema do nosso devocional é pronto para ser repreendido. Você está pronto para ser repreendido? Quem aqui gosta de ser repreendido? Acho que ninguém, né? Às vezes a gente pensa, por que eu tenho que ser repreendido? Quem é você para me repreender? Ou não, a gente não aceita a repreensão. Nem mesmo as crianças hoje em dia querem a repreensão. Não gostam de ser repreendida. E nem mesmo um bichinho de estimação, ele gosta de ser repreendido. Mas será se nós estamos prontos para ser repreendido? É o que diz o devocional de hoje. Você está pronto para ser repreendido? Está pronto? 2 Timóteo 4:2 fala o seguinte: prega a palavra, insta a tempo e fora do tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. Amém? Vou repetir de novo. Prega a palavra, insta a tempo ou fora do tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. Né? Independente do tempo, da situação, isso, da maneira, a repreensão vem para ensinar, né? A gente tem que entender isso. E ao mesmo tempo que a gente sente a necessidade de repreender, que a Elane falou muito bem, a gente muitas vezes não aceita essa repreensão quando é pra gente, né, filho? Sim. O amor, ele definitivamente também é uma forma, quando você ama, você tem a necessidade de, quando a pessoa sair do caminho ou fugir de algo que não é certo, quando mexe no caráter da pessoa, você tem autorização de repreender em amor. Há essa necessidade. Não é porque você ama, eu amo demais, eu não vou repreender meu esposo porque, sabe, eu amo demais ele. Ou eu amo intensamente meus filhos que eu não posso reclamar com eles algo, eu não posso falar algo que venha traga ele ao erro, né? E a palavra fala, assim como Pedro, quando Pedro não aceitou que Jesus estava falando aos discípulos que ele iria morrer crucificado, Pedro, não, jamais isso vai acontecer. Não vou deixar. Na mesma hora Jesus falou, afasta-te de mim, né? Afasta-te de mim, Satanás, porque não era Pedro falando, era o próprio Satanás falando. E se até Jesus repreendeu em amor, repreendeu uma atitude errada de Pedro, por que nós temos que ser diferente? Por que nós temos que sempre ficar passando a mão na cabeça dos nossos filhos? Por que nós temos que sempre passar a mão na cabeça das pessoas quando elas cometem um erro? Não! Como a palavra fala, que a palavra branda suscita paz, né? Que a fúria suscita a raiva. Então fale em amor, repreenda. Existe essa necessidade. Não é porque nós somos casados que ele não vai me repreender quando eu estiver errada. E a gente tem que ter a humildade. Temos que ser humilde,
não arrogantes, porque a arrogância não aceita a repreensão. Verdade. Pessoa arrogância, ela não vai aceitar, ela não quer que a outra repreenda. Mas quando você é humilde, quando você fala em amor, quando você vem com sabedoria, peça a Deus, ore antes, peça, respira. Respira, muitas vezes a gente precisa... Toma aquele gole d'água. Só respirar. É verdade. E repreenda em amor, porque isso é necessário. Nessa passagem que ele falou, né? Pedro, ele foi repreendido por Jesus naquele momento, para que em amor ele entendesse assim, não, que se cumpra as escrituras. Então Jesus, ele foi meio ríspido naquele momento, talvez tenha usado no momento assim uma expressão mais séria, alguma coisa com Pedro, mas assim, ele foi amoroso, porque ali ele estava mostrando que se cumpra as escrituras. Então muitas vezes assim, nós precisamos entender dentro do relacionamento que você precisa, sabe, você agir com um pouco mais de firmeza. Que você precisa agir com um pouco mais de firmeza. Mas essa firmeza não quer dizer que você precisa ser grosseiro. Que você precisa ser autoritário quando você vai falar com a pessoa. Quando eu vou, muitas vezes, falar alguma coisa para a Elaine, a minha linguagem física, a minha linguagem verbal tem que ser aquilo que está de acordo com o que eu vou falar para ela. Se eu for repreender ela usando de grosseria, usando de brutalidade, muitas vezes, assim, nas palavras, colocando como palavras pesadas, isso vai atrapalhar minha comunicação com ela. Então eu vou chegar para ela e vou ser de forma mais branda, mas vou repreender ela. Falar, Elaine, é o seguinte, eu não gosto disso, do que você está fazendo. Ou ela ao contrário de mim, Elaine, eu não gosto da maneira como você tem falado comigo, você tem falado com as meninas, você tem se comportado, alguma coisa do tipo. Se ela chegar, ou eu chegar para ela, se vocês chegarem entre vocês, casais, e falarem de forma mais branda, mais firme, a pessoa vai entender aquilo que você está falando. Isso mesmo. Entendeu? A pessoa vai ouvir aquilo que você está falando. Porque assim, o Espírito Santo está habitando ali, naquele momento. Porque quando a gente pega e quer repreender de forma assim, porque eu vou dar um berro e a pessoa vai ser educada no berro, não, ela não vai ser educada no berro. Você vai, como a gente já falou, a pessoa vai travar e aquele conteúdo que você tem para passar para ela simplesmente fez o quê? Ela vai deletar. Porque a mensagem que você passou foi a grosseria e não foi a repreensão. Então ela vai deletar a repreensão e vai ficar com a grosseria. Né, filho? É isso mesmo. Em muitas famílias, as mães têm o costume de passar a mão na cabeça dos filhos. Eu acho que com vocês não acontece. Mas às vezes o pai ele precisa fazer uma repreensão com os filhos e as mães tendem, algumas mães, não são todas, não, mas não foi tanto assim, dando desculpa, sempre fala uma desculpinha, não, mas ele não quis fazer isso, não foi querer, ele quebrou tal coisa, mas não precisa falar dessa criança. Ou o pai vai falar algo repreendendo a criança para que ele não se comporte de maneira errada. As algumas mães tendem a falar, tadinho, ele é só criança. Só que você está sendo usada praticamente para tirar a autoridade do seu esposo. Não faça isso, mães. O pai, ele tem essa autoridade de repreender a criança, mas repreender em amor. Se ele se exceder um pouquinho, depois vocês vão lá pro quarto e conversem só vocês, particular, não na frente da criança. Quando vocês tiram a autoridade um do outro na frente dos seus filhos, automaticamente você está dando autoridade para Satanás agir na vida de vocês. Eu aprendi muito com a minha mãe. Eu nunca vi minha mãe e meu pai brigar. Nunca na minha vida. Eu não tenho essa lembrança. Né? Por quê? Porque se eles tinham que brigar, eles se trancavam no quarto e também a gente não escutava nada. Eu nem sabia que os dois brigavam. Aí o pai e a mãe, eles têm que ter sabedoria. Peça a Deus. Sabe, se o pai se cedeu um pouco, foi um pouco grosseiro, fale, depois respira.
Peça para o Espírito Santo te acalmar, mulher. Fala, Senhor, vem aqui neste lugar. Me ajuda a falar de forma sensata, de forma branda, para que eu não tire a autoridade do meu esposo. Eu falo por mim, gente. Muitas vezes eu queria defender as meninas e eu acabava tirando a autoridade do Anderson. Quando nós fizemos Casados para Sempre, eu aprendi que eu não poderia mais fazer isso. Foi luta, viu? O Espírito Santo teve que agir. É um processo, É um processo. É um processo. Aí eu aprendi que nós tínhamos que se trancar no quarto e falar. Não tô falando que é fácil, não. Não tô falando que todas as vezes eu consegui, não. Difícil ter esse controle de falar assim, vamos pro quarto para poder a gente conversar. Mas é possível. Se você tem o Espírito Santo de Deus, hoje mesmo eu ouvi um pastor falando, se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você fala diferente, você toma atitudes diferentes, você agradece mais, você não fala dos outros, você não reclama, você só agradece. Verdade. Então, se nós temos o Espírito Santo de Deus, então por que nós vamos ser murmurentos, briguentos, intolerantes? A palavra de Deus quer que nós tenhamos amor e paz. Isso que a Elaine fala é mais do que importante, essa questão do Espírito Santo, que a gente precisa entender isso, né? E a gente aprendeu que quando o Espírito Santo está em nós, ele incomoda a gente quando a gente está agindo de forma errada. Porque, por exemplo, se você tem essa questão de não aceitar uma repreensão, gente, quando a gente fala sobre repreensão, não é uma coisa tipo assim, alguém mandando sobre outra pessoa. No relacionamento não existe isso, de eu mandar a Elaine mandar em mim. Não precisa ser assim, sabe? Muitos relacionamentos... Isso, agora eu tô jeito, gente. Muitas vezes essa questão do relacionamento tem que ter um sobre o outro, um mandar no outro. Não, gente, cada um tem seu papel dentro do relacionamento. Isso mesmo. E quando você é repreendido pelo seu cônjuge, entenda que muitas vezes aquela repreensão é para que você não cometa erros. Para que você não vá para um caminho errado. Muitas vezes a Elaine pode falar para mim assim, Anderson, não fala assim comigo, não fala assim com as meninas. E aquilo que a gente sempre fala, o tom que ela usa comigo me mostra assim, eu fui grosseiro. Sabe, a culpa aí imediatamente bate dentro de mim, sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita na nossa vida, habita no nosso relacionamento. Amém. Então, se eu não entender essa repreensão naquele momento, o que acontece? Aquilo ali é espírito de rebeldia. Estou sendo rebelde com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem através da minha família me mostrar uma dimensão diferente, um caminho diferente de agir, uma maneira diferente de falar, e eu faço o quê? Eu vou contra o que a minha família está tentando, que quer meu bem, não deixo ela falar, não deixo a Elaine conversar comigo, eu corto o assunto, falo, não é assim, eu não quero que você fale comigo desse jeito, não vou aceitar a sua repreensão, sabe? E aí eu vou contra o espírito de rebeldia. Então muitas vezes a gente precisa entender o que? Acalmar o nosso coração, deixar Deus falar conosco no nosso coração, para que a gente possa falar, né, com o nosso cônjuge. Muitas vezes a gente precisa, sabe o que? Antes de você ir com a repreensão para a pessoa que você ama, ou com seus filhos, ou com um amigo que muitas vezes precisa de um toquezinho, alguma coisa do tipo assim, você precisa falar, Senhor, habita em mim, vem morar dentro de mim, mora dentro do meu coração, traga o seu Espírito Santo, me dá entendimento, me dá discernimento, não deixa a minha boca falar pela minha vontade, mas que o Senhor fale através de mim. E aí o que acontece? Você vai com entendimento para ser o ministrador daquela pessoa naquele momento, você vai ser a pessoa que vai trazer o entendimento a ela. E aí o que acontece? Quando você for a outra pessoa, quando você for a pessoa que vai receber a repreensão, e quando você está com a paz, está com o Espírito Santo dentro de você, o que acontece? Você vai ouvir aquilo de uma forma bem mais clara, você vai entender o sentido real da palavra, né? Quando você fala assim, for repreendido, você o quê? Você aceita, você assimila. Sabe, a gente costuma falar assim, você aceita, ressignifica e põe para fora. O que é pôr para fora? É transformando a sua vida. É você não cometendo mais aquele erro. A gente nós, seres humanos, somos seres imperfeitos. Muitas vezes a gente vai errar sim, a gente vai falhar. Mas é porque sim, porque a gente é imperfeito.
Porque se a gente fosse perfeito, a gente não estaria mais nessa terra. Então, enquanto você estiver sendo um ser humano vivo e um ser imperfeito pecador, se o Espírito Santo estiver habitando em você, você vai entender muito bem o que as coisas estão acontecendo. E você vai se transformar numa nova criatura, você vai ser uma nova versão de você mesmo. E aí é o que acontece? Você mais perto da paz dentro do seu relacionamento você está. Mais perto da linguagem que você quer passar para as pessoas que você está repreendendo ou ministrando ou sendo repreendido, né, filho? Isso mesmo. Em amor sempre. A palavra de Deus quer que nós sejamos imagem e semelhança nós somos imagem e semelhança do Criador. Será se Deus ele é sempre rígido? Tudo bem que ele deixa acontecer as coisas porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas Deus não é carrasco. Deus é um Pai de amor. E Ele quer que nós sejamos da mesma forma. Por isso que quando Jesus ele morreu na cruz, Ele trouxe o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele que vai trazer a paz, Ele que vai trazer amor, Ele que vai trazer longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É isso que Deus quer de nós. Como nós, como pais, podemos ser diferente para os nossos filhos? Eles estão aprendendo conosco. Se nós somos tudo que o Espírito Santo de Deus é, que está dentro de nós, habita dentro de nós, nossos filhos vão ser iguais. Entendam, é isso que vocês querem para o relacionamento de vocês, para os filhos de vocês? Paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão. Então muitas vezes a gente tem que aceitar a repreensão, mas uma repreensão em amor. Em amor. Entendam isso, a repreensão tem que estar sempre em amor. Peça sabedoria a Deus, leia a palavra de Deus, ore sem cessar, porque o inimigo está ao nosso derredor tramando como leão. Ele quer tirar a paz da sua casa. Então não deixe isso acontecer. Amém. Ore a Deus, busque a presença de Deus e o Senhor vai habitar. Não todos os momentos, porque a Bíblia também fala, no mundo você terá aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém. Então assim como Jesus venceu o mundo, nós também iremos passar por dificuldades, mas também nós vamos vencer em amor, em sabedoria, em paz. Peça ao Espírito Santo de Deus que habite na sua casa. Peça ao Espírito Santo de Deus que você sinta a presença dEle. Ore o tempo inteiro, busque a Ele. Amém? Amém. Mais uma vez, não é demais lembrar. A repreensão feita em amor, mas de forma firme. O que é de forma firme, né? Não ser grosseiro. Isso mesmo. Não precisa ser grosseiro. Não precisa alterar o tom de voz. Não precisa ser autoritário. Não. Ser firme é o quê? É demonstrar aquilo que você quer passar para a pessoa. Isso mesmo. Que a mensagem que vai ficar para a pessoa na repreensão é o quê? É aquilo que é o motivo da repreensão. Isso e não mesmo. A repreensão em si. Isso mesmo. Né? Precisamos entender isso. E vamos estar encerrando. E a palavra aqui fala assim: Deus ajude-me a discernir quando e como repreender meu cônjuge. Quando e como. Ajude-me também a aceitar a repreensão. A gente tem que orar para Deus se pedindo isso. Porque assim, é que nem a gente sempre está falando, principalmente nesses últimos assim. Tudo feito com amor, feito na direção de Deus, com repreensão, com misericórdia. Sabe? Porque muitas vezes a gente precisa... Vem um negócio na minha cabeça agora. A pessoa quando te repreende... Vamos usar por exemplo. Elaine me repreendeu sobre algo. Sobre a maneira grosseira como eu falei. E aquilo que ela me repreendeu, o Espírito Santo tocou no meu coração e eu vi que aquilo foi bom. E eu me transformei, porque eu não mudei. Porque mudança é só um estado. Só. A transformação é uma coisa que não volta mais. E aí o que acontece? Eu me transformei em uma pessoa, eu me transformei numa pessoa melhor, e o que acontece? Eu venho e elogio ela. Olha, muito obrigado por aquele dia você ter me aberto os olhos, sabe? De você ter mostrado para mim uma nova direção. Anderson, muito obrigado por você ter falado comigo de forma branda, de você me instruiu em amor, sabe? E elogiar também.
Então você vê que as sequências, a gente vem falando sobre vários assuntos e uma coisa se completa a outra, porque o casamento é uma somatória de várias coisas que a gente faz. Isso Amém? mesmo. Amém. E a pergunta é, como você vai se preparar especificamente hoje para repreender com amor e aceitar a repreensão? Como é que você vai se preparar? Uma dica, busque a Deus. Busque a Deus. E amanhã nós vamos falar, diga-me a verdade sem rodeios. É legal, tá? É um assunto bom pra gente É uma repreensão, como a gente já falou, falar em verdade é também repreender. Isso mesmo. Amém? Amém. Vamos estar encerrando com oração? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Obrigada, Jesus, Senhor, Pai. que o Senhor venha colocar o seu Espírito Santo em nossos corações, em nossa Amém, vida, Senhor. Que o Senhor possa nos mostrar, Senhor, que muitas vezes uma repreensão, Senhor, uma palavra é feita em amor, Senhor. Amém. É feita para que possamos caminhar nos seus caminhos corretamente, para que possamos ter um bom relacionamento, para que possamos entrar, Senhor, na sua face, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nos mostra, nos dê entendimentos de como repreender e também aceitar a repreensão, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja presente na nossa vida todos os dias, Senhor, e que seja feita a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tá meio travando que hoje parece que o Instagram está fazendo tá mudando algumas coisas, atualização. Aí pode ser. Todas as lives hoje estão dando uma bugada. Mas muito obrigada, viu, a todas que participaram. Obrigado ao Joelson, a Fernanda, a Leia, a todos que entraram aqui. Muito obrigada. Só lembrando, né, mais uma vez, tanto está aqui no Instagram. Se você sentir que a imagem está meio ruim, está meio travando, também está lá no YouTube, no nosso canal. Isso mesmo. Né? E que vocês aproveitem mais essa mensagem, reveja, compartilhe, transbordem. André também, obrigado mais uma vez pela presença da André. Tá bom? E não se esqueçam, amanhã, como ele disse, um novo tema, mas ainda dentro da repreensão, e que vocês não percam às 8h08. Isso mesmo. Né? E que Deus abençoe a todos no dia de hoje e até mais. Um beijo. Beijo, até mais.